Queridos irmãos e irmãs, voltamos ao ciclo dos domingos do tempo comum. Estamos lendo o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. O trecho anterior, imediatamente anterior a esse, fala da multiplicação dos pães, depois da qual, segundo São Lucas, que salienta sempre a oração de Cristo, a importância da oração, ele foi a um lugar retirado para orar com os seus apóstolos. Ali, ele faz essa pergunta. Nós iremos revisitar essa pergunta daqui a 15 dias, mas na versão de São Mateus, quando será a festa de São Pedro e São Paulo. Que diziam os homens que eu sou? Eles respondem: olha, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que és um dos antigos profetas. Ele pergunta mais uma vez: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro, nessa versão mais reduzida de São Lucas, diz: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias. A palavra Cristo e a palavra Messias significam a mesma coisa, significam ungido. Tu és o ungido. Ungido por quê? Ungido pela unção da natureza divina na natureza humana. Ou seja, tu és aquele em que a natureza divina se uniu à natureza humana no instante em que tu foste concebido. Tu és o ungido. Esta é a tua identidade. Tu és o homem-Deus. Ao mesmo tempo, esse termo ungido designa o Redentor esperado, prometido por Deus no Velho Testamento a todo o povo judeu. E por isso Jesus diz: não contem nada a ninguém. Porque assim como já o haviam rotulado, de acordo com alguma imagem que haviam criado dele, uns dizem que eu sou João Batista, outros que eu sou Elias, mas ninguém estava dizendo que ele era o Messias, segundo esse resultado da enquete que ele faz com os apóstolos. Então ele diz: não falem para ninguém, porque a imagem que eles têm do Messias é uma imagem equivocada. Eles acham que o Messias vai chegar triunfante. Eles acham que o Messias vai estabelecer um reino na terra. Então não, melhor que ninguém saiba que eu sou o Messias. Por quê? Diz Jesus: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele nos trouxe a redenção por meio dos seus sofrimentos. Sem o seu sacrifício expiatório, nós não podemos ser salvos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é o Cordeiro imolado. É o Cordeiro que deu a sua vida por nós. Ou seja, se de um lado ele é o Cristo, e portanto ele é o objeto da nossa fé, ele é aquele em quem nós depositamos toda a nossa confiança, ele é aquele que nos salva. De outro lado, nós precisamos entender que essa salvação tem um preço.
E esse preço são os padecimentos que ele suportou por nós no Calvário. Antigamente, no catecismo, se fazia a pergunta que era frequentemente dirigida aos primeiros cristãos pelo tribunal dos pagãos: és cristão? Sim, sou cristão. E qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é a cruz de Cristo. É por isso que nós levamos a cruz por todos os lados, é por isso que nós adoramos a cruz, é por isso que Cristo está crucificado, e São Paulo diz: nós vos anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos, porque se de um lado nós temos que ter clara a sua divindade, ele é o próprio Deus encarnado, de outro lado nós precisamos jamais perder de vista que ele nos salvou mediante os seus sofrimentos na cruz. A salvação é nos dada de graça, mas ela custou a morte de um Deus. Foi com preço de sangue que ele nos salvou. E a consequência disso é o que diz Jesus em seguida: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Outras traduções dizem: negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Se alguém me quer seguir, isso não é obrigatório, você pode ir para o inferno também, é uma escolha sua. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Ou seja, não há como seguir Cristo e seguir a própria vontade. O Evangelho exige de nós a renúncia, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós preferimos, aquilo que nós achamos que é bom, e todo cristão precisa renunciar. O cristianismo não é uma religião que me paparica e que me faz passar a vida inteira coberto de ligeirezas. Uma vez eu encontrei um rapaz, eu estava morando na Itália, e um rapaz muito simpático, começamos a conversar no trem. Estava indo para o norte da Itália, partindo de Roma, e ele me disse: eu li a vida de um tal, ele me disse o nome de uma celebridade, e eu fiquei muito contente porque ele era de tal religião, que era uma religião pagã, e eu fiquei muito curioso e achei muito admirável que naquela religião que ele seguia, a essência do ensino é: você tem que procurar encontrar quem você é, para descobrir a sua vontade e se melhorar como pessoa. E eu gostei muito disso, porque, embora eu seja cristão, no cristianismo a gente sempre remete tudo a Jesus, sempre remete tudo a Jesus. E eu acho que a gente precisa olhar mais para a gente mesmo, ele me dizia, né? Eu respondi para ele, eu falei: bom, é isso mesmo. O cristianismo nos liberta da egolatria, desse desejo de nós querermos nos salvar. Eu não me posso salvar, eu preciso de um Salvador. E toda a minha vida consiste em deixar o meu eu de lado e me entregar a Ele, pertencendo completamente a Ele, fazendo a vontade dEle. Isso significa dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor. Ou seja, eu não tenho mais uma preferência própria. Eu escolho aquilo que Ele quer para mim. Eu me rendo completamente a Ele. Porque Ele é meu Redentor. E, portanto, Ele é tudo para mim. A maior parte dos cristãos não entende isso e não leva isso até as últimas consequências, sobretudo diante desse cristianismo fajuto
que a nossa geração está inventando. Que é um cristianismo feito apenas de escolhas seletivas de partes agradáveis do Evangelho. Ah, Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é misericórdia, Jesus é aceitação, Jesus é doçura, é meiguice, é acolhida. É verdade, Ele é tudo isso também. Mas Ele também é conversão, Ele é arrependimento, Ele é renúncia, Ele é cruz, Ele é abraçar a vontade de Deus, Ele é renunciar ao próprio eu, Ele é um monte de coisas também. Nós não podemos fazer do Evangelho um self-service, em que nós vamos tomando, digamos assim, aquilo que mais nos agrada e deixando de lado aquilo que não nos passa bem. Nós temos que nos converter. Ora, hoje à tarde, pensando um pouco nisso, eu me lembrei de um personagem que eu estudei há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás. É uma coisa um pouquinho pesada, mas que vale a pena a gente dizer. Houve um personagem, né, na história da cultura contemporânea que influenciou muito o cinema, a literatura, as artes em geral no século XX, chamado Aleister Crowley. Um inglês que durante um tempo viveu nos Estados Unidos, mas que era uma pessoa extremamente encantada com o ocultismo. Ele realmente, desde criança, ele gostava de coisas sinistras, de coisas demoníacas. Ele mesmo se autoproclamava The Beast, a besta. Ele se chamava assim. Era alguém que tinha uma verdadeira devoção pelo demônio. Ele dizia que o sonho da vida dele era dançar com o demônio. Ele gostava do diabo mesmo. Invocava, fazia rituais, e desde muito jovem gostava muito de rituais de tipo sexuais, em que se praticava orgias com pessoas do mesmo sexo, do outro sexo também, em que eles chegavam à extenuação, ao completo cansaço de tanto praticarem atos libidinosos, e eles diziam que naquela espécie de euforia e ao mesmo tempo de exaustão, eles tinham um contato com entidades espirituais. Ele se casou e ele quis fazer a lua de mel no Egito. Foi para o Egito e lá praticava essas coisas todas, inclusive com a sua mulher, etc. E ali ele disse que teve uma das experiências espirituais mais impactantes da vida. Que um espírito, cujo nome não vou dizer, chegou perto dele e ditou certas coisas. Ditou um livro. Esse livro, ele chamou de o livro de Oz. Inclusive, aquele filme O Mágico de Oz está inspirado, em parte, nesse livro. Inclusive, tem muitos sinais ocultistas no filme, pelo menos na primeira versão, que mostram essas coisas todas. Ele foi progredindo dentro desse caminho e foi escrevendo outras obras. Escreveu um outro livro chamado Livro da Lei, escreveu um diário em que ele contava suas experiências de invocação destes espíritos todos, o contato que ele tinha, como ele praticava magias de tipo orgiástico, de tipo sexual, e como aquilo atraía forças macabras. E
Ele dizia que o sonho dele era abrir na terra um portal para a entrada do demônio, pelo qual ele, pelo pecado coletivo, iria fazer uma espécie de super ritual para a entronização de Satanás na terra, que é o sonho da vida dele, era como que a sua obsessão. Houve várias situações muito estranhas, porque ele, em determinado momento da vida, quis ter contatos com anjos, e para isso dizia que precisava invocar 12 demônios, invocava aqueles demônios na casa dele, etc. Depois aquilo pegou fogo, foi uma desgraça, uma tragédia, até hoje ninguém passa naquele lugar. Mas o fato é que ele sintetizou todos esses desejos, esses princípios espirituais, ensinados por esses espíritos malignos, nesse livro. Eu queria ler para você um trecho do que esses espíritos disseram para ele. Veja que coisa interessante. Faze o que tu queres, deverá ser o todo da lei. Tu não tens direito a não ser a fazer a tua vontade. Faze isso e nenhum outro te dirá não. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Não existe nenhum Deus senão o homem. O homem tem o direito de viver por sua própria lei, de viver do modo que ele desejar, de trabalhar como ele desejar, de brincar como ele desejar, de descansar como ele desejar, de morrer quando e como ele desejar. O homem tem o direito de comer o que ele desejar, de beber o que ele desejar, de morar onde ele desejar, de se mover como desejar pela face da terra. O homem tem o direito de pensar o que ele desejar, de falar o que ele desejar, de escrever o que ele desejar, de desenhar, pintar, esculpir, estampar, moldar, construir como ele desejar, de vestir-se como ele desejar. O homem tem o direito de amar como ele desejar. Tomai vossa fartura e vontade de amor como quiserdes, quando, onde e com quem quiserdes. O homem tem o direito de matar todos os que contrariarem estes desejos. Os escravos servirão. O amor é a lei, amor sob vontade. Vocês vejam que coisa interessante. A doutrina do demônio. Ele não diz assim que o homem tem que fazer a vontade do diabo. Não. Ele diz: você tem que fazer o que você desejar. Exatamente como aparece no começo do livro do Gênesis. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vocês têm que fazer aquilo que vocês desejarem. Vocês têm que amar do jeito que vocês desejarem. Você, o seu eu, no centro, no centro, no centro, no centro, no centro. É isso que a gente escuta na televisão todo dia. É isso que a gente escuta na rádio todo dia. É isso que você vê pela internet todo dia. É isso que as pessoas celebram. É esse orgulho que as pessoas apresentam para o mundo todo dia. Esse é o oposto do Evangelho. Eu não tenho que fazer o que eu desejar. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que entender o que Deus quer na sua palavra. Eu tenho que ser humilde e me converter a Jesus Cristo. Na oração de entrada da missa de hoje, a oração coleta, que rezamos no início da missa, nós pedimos a Deus a graça de o amar e temer. Por quê? Porque esse é o caminho do céu. O que leva o homem para o inferno é o amor próprio e o apego à sua própria vontade. Ele querer cumprir todos os seus gostos. Esta é a escolinha do diabo. Queridos irmãos, isso é muito sério. E nós precisamos, nesses dias,
ter a coragem de confrontar a luz com as trevas. E muitas vezes temos que reconhecer que temos sido falhos na pregação do Evangelho, porque temos apresentado uma palavra humanista que agrada o ego do homem, que acaricia a sua vontade, em que as pessoas estão apenas buscando a si mesmas. Este não é o caminho da cruz, porque de Jesus, quem salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Tome muito cuidado com os ambientes que você frequenta. O mundo das artes, o mundo dos esportes, o mundo do entretenimento, o mundo que está aberto para nós aí fora, é um mundo infeccionado de amor próprio, de egolatria, do homem que se coloca no centro para se enfatuar de si, para se embelezar, para se tornar cada dia um ídolo. Você não precisa ter um demônio no altar e invocá-lo. Basta que você coloque a sua vontade ali. E você já estará fazendo tudo aquilo que o diabo quer.